Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 26 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 38 ao capítulo 42. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos finalizar o livro de Jó. Hoje, isso mesmo. E a parte mais importante é o momento onde Jó tem um encontro com Deus. Na verdade, Deus responde a Jó, né? Ele é surpreendido com tantas coisas extraordinárias que Deus fala com ele. Então nós vimos que até agora, né, Eliú fez um belo de um discurso, né? Chegou a ser arrogante na sua justificativa. E no 38, depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, responde a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando lançava o fundamento da terra? Dize-me, se tens entendimento. Que lhe pôs medida, se que é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou uma pedra angular quando as estrelas da alva junta alegremente cantavam? Rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou quem encerrou o mar com as portas, quando irrompeu a madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos às portas, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o seu orgulho, o orgulho das suas ondas. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada e fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse à orla da terra, e deste fosse os pervertidos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos dos perversos. E se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou visse essas portas da região tenebrosa? Dizes ideia nítida da largura da terra? E aí Deus vai falando para ele: olha, acaso entraste nos depósitos da neve e viste o tesouro da saraiva? Onde está o caminho para onde se difunde a luz? Quem abriu regos para aguaceiro no caminho para os relâmpagos e os trovões? E ele continua dizendo: acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? Quem dá luz à geada do céu? E as águas ficam duras como pedra, e a superfície das profundezas se torna compacto. Quem numera com sabedoria as nuvens? Quem prepara os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? É assim que ele termina o 38. E o 39 ele dá continuidade. Ele fala assim: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumpre, ou sabe o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para ela. Quem despediu livre a jumenta selvagem?
É tanto conhecimento da soberania de Deus expressada nesses últimos capítulos de Jó, e é tão surpreendente, porque se torna uma poesia quando você lê. Ele fala: olhe, o avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Trata com dureza os seus filhotes como se não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho. Ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Ou dá tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crina? Acaso fazes pular como gafanhoto? E ele vai falando: ou é pela tua inteligência que voa o falcão, ou pelo teu mandato que remonta a águia, que faz alto o seu ninho, habita no penhasco onde faz sua morada, abre o cimo no penhasco em um lugar seguro e dali descobre a presa e os seus olhos à vista de longe. É desse jeito. E ele vai continuando. No final, bem no início, né, do capítulo 40, ele fala assim: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Que assim argue a Deus que resposta? E aí nós temos a resposta humilde de Jó. Ele fala assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te me responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu responderás: acaso anulará tu de fato o meu juízo? Ou me condenaria para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? E aí ele continua, né, trazendo revelações de soberania de uma forma extraordinária. No capítulo 41, ele vai falar sobre Leviatã. Em algumas versões, traz como crocodilo. E o capítulo inteiro, ele vai falar da força. Ele vai falar que a boca sai tocha, as narinas procede fumaça, fala que o coração é firme como pedra e que para ele o ferro é palha, que todos o temerão, né? É bem interessante o capítulo 41, quando ele fala de Leviatã. E aí no capítulo 42, que é o último capítulo, né? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisa maravilhosa demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito e eu falei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que experiência extraordinária Jó tem, né? Por isso me abomino, diz ele, e me arrependo no pó e na cinza. E aí Deus vai repreender, sabe quem? Os 3 amigos de Jó. Disso mesmo. E aí ele vai se dirigir a Elifaz, né, que é o primeiro a falar, né? Possivelmente era o mais idoso, mais velho entre eles, né? Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, novilho 7 carneiros e ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto, e o meu servo Jó orará por vós.
Então foram Elifaz, o temita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E aí Deus restaura a prosperidade de Jó no finalzinho do capítulo 42. Diz que o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que antes possuía. E aí ele vai detalhar, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 6.000 junta de bois, 1.000 jumentos, teve outros 7 filhos e 3 filhas. E diz que as filhas de Jó eram tão belas que não tinham igual. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Viveu mais 40 anos, né? Ou seja, 70 anos ele tinha quando veio a desgraça toda sobre ele. E depois disso ele viveu mais 140 anos. Ou seja, Jó viveu 210 anos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração. Deus, queremos te conhecer não de ouvir falar, mas queremos andar contigo. Ter experiências extraordinárias de conhecer a ti e ser conhecido do Senhor. Colocamos diante de ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.